Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar em sua casa, em sua presença, Pai. E eu sei que o Senhor tem uma palavra para nossos corações. O Senhor, use teu servo nessa noite, que o Senhor venha agir, Pai, através dele, para que a sua palavra venha, Pai, a ser ministrada com poder, com graça, Pai, e com unção. Pai, a sua palavra não precisa ser abençoada, porque ela já é abençoada. Mas o seu servo, Pai, ele precisa de Ti, ele necessita de Ti, Senhor. Então use com graça. Tenha misericórdia, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Estejam sentados, quem pode sentar. Damos graças a Deus por estarmos nessa noite na casa do Senhor, nos reunimos aqui para adorarmos o Senhor. Também pela vida do nosso colega, pastor, que está agora na presidência do campo, né? O pastor Leandro, que Deus o abençoe. Eu conheço o Leandro desde o tempo que ele tinha um tupete. Nosso amigo, o pastor Leandro aí, que Deus continue abençoando ele, seu ministério, a sua família, e cumprimentando ele, cumprimento todos os jovens, a liderança nesta noite, com a paz do Senhor. Amém? Bem, meu companheiro, meu segundo vice, bom, Valdemar, consegui tirar ele de casa, esse homem que é um empresário da cidade, não é fácil para tirar ele, mas consegui esse final de semana trazer ele para dar uma passeada. Tá bem? Meus queridos, eu sou o pastor Edson, trabalho, minha área é comportamento humano, eu já tive aqui uma vez, já faz alguns anos, preguei para os jovens aqui também, preguei também numa ceia de noite, né? Um domingo de noite, já faz tempo, E eu trabalho na área da psicologia e atendo jovens, adolescentes, casais, família, há quase 15 anos. Sou psicanalista, então clínico, então estou acostumado a atender gente e hoje vim trazer uma palavra para vocês. Amém? Amém? Amém com sabão ou sem sabão? Amém? 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 Então vamos abrir a nossa Bíblia, livro de Jonas. Jonas capítulo 4 e o verso de número 1. Jonas capítulo 4 e o versículo 1 em diante. Vocês acharam? Então fiquem em pé, em referência à palavra de Deus. E vamos ler. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, se não foi esta minha palavra, estando eu na minha terra, por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, livra-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. Então disse o Senhor: faze o bem, que assim te irás. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente desta cidade, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia com a cidade. E o Senhor fez nascer uma boboreira, e ele subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou extremamente por causa da boboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, e ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta secou.
E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo do oriente, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes o bem, que assim teireis por causa da boboreira. E ele disse: faço o bem, que me revolte até a morte. Disse o Senhor: tivesses tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhastes e nem fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite desapareceu, então não hei eu de ter compaixão da grande cidade chamada Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos. Pai, nós te adoramos nessa noite por estarmos na sua casa, pedimos a tua misericórdia e o teu amor derramado sobre nós, Senhor, é onde nos reunimos, Pai, para falarmos contigo, Senhor Jesus, para te adorar, meu Deus, e agora vamos ministrar a tua palavra, Pai. O Senhor conhece o anseio de cada um, Senhor, aquilo que cada um precisa. Ó Senhor, que a palavra ela possa ser, Senhor Jesus, como o sabão do lavadeiro, Senhor, como o chuveiro da graça, meu Deus, para a vida de cada um que está aqui nesta noite. Ajuda-nos, Pai, através do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Meus queridos, nós temos uma história nessa noite, vamos falar sobre ela, uma história bem contundente, a história de Jonas. E eu gostaria que você, que está me ouvindo nesta noite, guardasse o ensinamento que vou dar essa noite no seu coração, pois isso será bênção para a sua vida, não somente no dia de hoje, mas nessa semana, neste mês e o resto da sua vida. Amém? A história diz, meus irmãos, que Jonas é um homem em que Deus tinha um grande projeto na sua vida. Deus tinha um plano. Jonas era um profeta de Deus, um homem que Deus chamou, Deus o capacitou, vocacionou, escolheu entre todos para fazer parte de um grupo de homens que eram trombeta de Deus, boca de Deus na terra. A história começa contando assim: Jonas estava em casa, juntando gravetos, e o Senhor se manifestou através da sua teofonia para Jonas. E disse: Jonas, eu tenho algo para ti, eu tenho um trabalho para você. E ele disse: qual é, Senhor? Sabes a grande cidade chamada Nínive? E ele disse: sei, Senhor. A grande cidade de Nínive, a sua maldade, o seu pecado tem chegado no céu. E isso tenho eu colocado no meu coração, de terminar com isso se eles não se arrependerem. Então agora, Jonas, toma a tua tralha e sobe a Nínive e vai até a cidade e profetiza para eles. Diz a eles que em 40 dias eu destruirei a cidade deles. Meu Jesus, quando Jonas escuta isso, Jonas fica apavorado. Então ele coloca no seu coração e toma uma decisão. Ele sai de casa e desce o caminho de Jope e vai até o porto. Chegando no porto, ele vê várias embarcações. Haviam barcos grandes, barcos pequenos, barcos de médio porte, porque havia um costume naquele tempo. Os barcos, os navios, eles eram usados como lojas. Muitas iguarias eram carregadas nos navios e eram levadas pela pequena Ásia, a velha Europa, chegavam nos portos, colocavam ali os navios e as pessoas subiam a bordo para fazer as suas compras. Então Jonas viu uma embarcação grande. Foi até a embarcação e falou com o marinheiro. Perguntou para ele quem era o dono do barco. E o marinheiro disse a ele quem era o dono do barco. Então ele se dirigiu ao dono do barco, que estava no cais, carregando muitos utensílios.
estava carregando tecido, carregando papel, carregando porcelana, carregando panelas, carregando todo tipo de iguaria para aquele navio, para que fosse vendido. Então Jonas perguntou para ele: quanto custa a passagem para que eu possa viajar com vocês? E ele perguntou: para onde você vai? E ele respondeu: aonde é o fim da sua viagem? E ele disse: o final da nossa viagem que vamos fazer é no final da Espanha, na cidade de Tarsis. Então Jonas comprou a passagem, entrou na embarcação, subiu a bordo, subiu a rampa do porta-ló, foi até a casaria do navio e perguntou onde ficava o porão. Desceu para o porão e lá no porão ele arrumou uma cama e deitou-se e foi dormir. A história diz que os marinheiros continuaram a carregar o navio, pois eles tinham um destino. Depois do navio carregado, a rampa do porta-ló foi recolhida, os cabos foram soltos e o navio começou a navegar, pois havia um destino. A história diz que navegaram até a primeira vigília da noite, enquanto estava tudo tranquilo. Quando estavam indo da primeira vigília da noite para a segunda, um vento de proa se levantou e começou a sacudir o navio. Vento estes que os marinheiros já estavam acostumados. Por quê? Pois eles eram marinheiros. Eles estavam acostumados a viajar pelas águas, por aquela região. Mas a história diz que quanto mais eles navegavam, mais eles viajavam, mais o navio sacudia. E uma coisa interessante, chegando ao ponto da embarcação quase quebrar ao meio. Então vocês notem a força que esse vento está fazendo. Pela geografia, esse vento está na proa um vento norte e na polpa está um vento sul. Então estão batendo na frente e atrás do navio. O dono do navio começa a ficar preocupado. E note uma coisa, meu pai mesmo, o meu pai que me gerou, ele trabalhou durante 30 anos com navios. Toda a embarcação de navio, ela tem um grupo de marinheiros, cada marinheiro é de um país, cada um é de uma nacionalidade. Quase sempre, os cozinheiros de navio, os que cozinham no navio, são chineses ou japoneses. Essa é a função deles. Mas a grande maioria, gregos, alemães, suecos, brasileiros, cada um tem uma função. Meu pai foi marinheiro de proa durante 30 anos. A história diz, irmãos, esta história de Jonas, que o dono do navio, ele chama os tripulantes, faz uma reunião e ele diz uma coisa para eles. Note bem, ele diz assim: cada um de vocês agora faça uma oração e clame ao Deus que vocês acreditam. Ou seja, porque cada marinheiro tinha uma divindade da qual servia. E, não estranhe, eles começaram a orar, porque sabiam que o navio ia afundar. Então eles clamaram, e cada vez mais o vento forte. Então, o dono do navio, o que fez? Como a embarcação era grande, era pesada, e a região era uma região que poderia ele fazer o barco encalhar, ele disse para os marinheiros: comecem a jogar fora os utensílios que estão no navio. Então eles começam a jogar roupa, eles começam a jogar tecido, eles começam a jogar panelas, eles começam a jogar as porcelanas, eles começam a jogar tudo que era iguaria que tinha no navio na água. Mas o navio não para de balançar. Então, o dono do navio lembrou-se de Jonas, desceu no porão e procurou pelo aquele moço, onde ele estava. E encontrou Jonas fazendo o quê? Jonas estava dormindo. E ele diz para ele: acorda, homem, faz uma oração, clama ao teu Deus, pergunta para ele, por que é que tudo isso está sucedendo? Jonas se acordou apavorado, temeroso, e disse a eles: vocês sabem qual é o problema? Vocês sabem por que quase o navio está afundando?
A culpa é minha. O quê? A culpa é sua? Sim, a culpa é minha. Me joguem no mar. E a história diz que Jonas foi jogado no mar. E a Bíblia diz que Deus preparou um peixe, e esse peixe veio e engoliu a Jonas. E Jonas clamou do ventre do peixe a misericórdia de Deus, dizendo ele: 3 dias e 3 noites estive eu no profundo das trevas. E sabe o que o peixe fez? O peixe foi até a praia e cuspiu Jonas. Imagine o Jonas lá na praia, cheio de alga, cheio de saliva de peixe. Imagina a caatinga que Jonas estava. Quando Jonas se vira, o que ele vê? A grande cidade de Nínive. Então Jonas se limpa e toma de novo a identidade de profeta. E disse: já que eu estou aqui, já que passei por todo esse perrengue, então vou fazer o que o Senhor mandou fazer. E Jonas entra dentro da cidade. E a cidade era muito grande, foram 3 dias e 3 noites. Jonas profetizando: o Senhor viu a vossa maldade, o Senhor vai destruir a cidade, o Senhor pede arrependimento, o Senhor pede que vocês se reconciliem com Ele. E sai da cidade. Sai para fora da cidade, monta uma barraquinha e fica na expectativa do quê? De ver a cidade ser destruída. E passa um dia, passa outro dia, e a história diz que Jonas está debaixo da sua barraca. E Deus fez nascer uma boboreira. E essa boboreira tinha folha grande, larga, e fez sombra, fez um recanto para Jonas. E o Senhor mandou um vento quente e manso. E Jonas sentiu dor de cabeça e desmaiou. E o Senhor mandou um verme da terra e matou a boboreira. E Jonas teve misericórdia da boboreira e não teve misericórdia do povo de Nínive. Por quê? Por quê, meus irmãos, minhas irmãs? Por quê? Por que a vida é assim? Por que nós projetamos um monte de coisa muitas vezes e elas não dão certo? Por que parece que Deus nos abandonou, nos esqueceu de nós? Porque parece que parecia tudo um sonho e nada se realizou. Quem é o culpado das nossas frustrações? Por que as coisas não se realizam na nossa vida? Vamos iniciar a história de novo. Jonas está em casa catando uns gravetos para fazer um fogo. Deus fala com Jonas, pois ele era um profeta. Naquele tempo não tinha, o Espírito não estava nas pessoas. O Espírito de Deus se manifestava, depois subia de volta para o céu. Falava, trazia uma mensagem ao profeta. Deus disse o que para Jonas? Deus mandou Jonas para onde? Para Nínive. E que Jonas fez? Ele foi para Tarsis. Jonas levantou, arrumou sua mochilinha e desceu pelo caminho de Jope até o porto. Diga comigo assim: Deus. Não, mais assim, mais fortezinho. Deus. Não se envolve nas suas decisões. Deus não viu Jonas descendo? Sim ou não? Por que ele não mandou um anjo com uma espada de fogo, um varão de fogo, outro profeta com fogo, e uma cinta de fogo e uma vara de fogo? Não. Porque Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, as decisões que eu tomo, eu preciso tomar com maior cuidado, porque eu sou responsável pelas minhas decisões. Então, se tem uma coisa que não está dando certo,
a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Por quê? Porque eu não tomei uma decisão dentro da sua vontade. Olha o que acontece. Vou conjecturar aqui. Aquele homem deve ter sido um pescador, deve ter passado a sua vida inteira pescando, juntando dinheiro para comprar um navio, um barco grande, como vocês queiram lembrar. Quando ele consegue comprar, adquirir aquele enorme daquela embarcação, quando ele começa a fazer suas viagens, tem a sua tripulação, aparece Jonas. Aparece o Jonas. Jesus tenha misericórdia. O Jonas aparece. Aí o que o Jonas faz? Jonas pergunta assim: quanto que custa a passagem? Você vai para onde? Para onde vocês vão? Nós vamos para Tarso. Aonde é? Lá no norte da Espanha. Lá no finalzinho. É para esse lugar que eu quero ir. E aí o que ele faz? Ele entra no barco. E o que vai acontecer quando o Jonas entra no barco? O dono do barco vai perder a sua embarcação. O dono do barco vai começar a sofrer. O dono do barco nunca vai chegar no seu destino. O dono do barco vai ter seu destino mudado. Por quê? Por quê, meninas? Porque ele, só as meninas, porque ele não soube se valorizar. Quanto você custa? Quanto você custa? Pergunta para a sua irmãzinha que está do seu lado aí, pergunta para ela assim: quanto você custa? Quanto você custa? Você sabe? E esse é o maior problema da nossa geração. Não sabe se valorizar. E se você não sabe quanto você custa, você vai dar mão para qualquer um. Você vai namorar qualquer um. Você vai beijar qualquer um. Você vai querer casar com qualquer um. E sabe o que esse qualquer um vai fazer? Ele vai afundar a sua vida. Vou dizer para vocês nessa noite. São 20 horas e 49 minutos. Se não der para dar glória a Deus, diga: ai, Jesus. Pastor, de onde tirou esse homem? Irmão, é desse jeito. Eu entendo um pouquinho dos miolos de vocês. Então, o maior problema da nossa vida é não saber se valorizar. Porque quando eu sei me valorizar, eu vou colocar um preço em mim. Ei, quer namorar? Quero. No que você trabalha? Aleluia. É manto forte, Jeová. Reminéias. Quanto você ganha, camarada? Você é filho de quem? Da onde você saiu? Couro de jacaré, pata de onça. Você é filho de quem? Quanto tempo você está servindo a Jesus? É assim, minha filha. É assim, minha filha. Você está estudando? Qual o curso que você está fazendo? Hein? Você tem carteira assinada? Quanto tempo você trabalha? Que isso, pastor? Não, meu amigo. Vou contar um segredo para vocês. A hora que eu termino o dinheiro, eu não vou para a janela. Foi esse pai lindo, eu te amo. Acaba tudo. Acabou o dinheiro, minha filha. Por favor, pula a janela. Tudo que era pequenininho fica grande. Desse jeito. Por quê? Amor. Diga comigo assim, amor. O que é amor, pastor? Pergunta para mim. Processo químico, só isso. Não, pastor, amor, não é um processo químico, é uma coisa. Mentira. Se fosse assim, ninguém casava de novo. E aí, moçada? Não é assim? Se fosse uma coisa lá do fundo, da beirada do fundo do poço negro, do lado do coração, ninguém casava de novo. Mas é um processo químico. Leva 20 anos para se formar no corte cerebral, aqui na frente, ó. E é uma desgraça. Pastor, é uma desgraça.
O infeliz leva 20 anos para ficar pronto, para se juntar ao corte cerebral. Chama-se impulso, 0,3 milésimos de segundo. O cara bota tudo fora. Bota fora a educação, bota fora a criação, bota fora o ministério, bota tudo fora. Uma família, casamento, por causa de um impulso de 3 segundos. E para controlar isso, pastor, não é fácil. Davi não conseguiu, Sansão não conseguiu, Pedro não conseguiu, Judas não conseguiu. Mas está aí, ó, aqui na frente do corte cerebral frontal, está o impulso. Uma vez eu estava lá nos índios, no Amazonas, e a gente, quando era criança, não no tempo de vocês são do tempo da televisão colorida, nós era nem televisão não tem mais, agora é celular. No nosso tempo, o Tarzan, ele não gritava, não chamava Jane, chamava outra coisa, era tudo em preto e branco, era tudo preto e branco. E tinha aqueles filmes de faroeste, e os índios pegavam 2 pedrinhas e faziam fogo. Mas a primeira viagem que eu tive a oportunidade de chegar aí o cacique está sentado lá na casa dele, que é uma oca central, fui lá no cacique. Eu queria falar com o senhor. Fala, pastor, eu tenho uma dúvida para falar com o senhor. Dúvida de homem branco. Fiz que nem nos filmes. Ele disse, que dúvida? Eu queria saber como é que vocês fazem para fazer fogo. E ele disse, simples, pegamos o isqueiro. Né? O isqueiro, acende com o isqueiro. O isqueiro? Não! Eu quando era criança, tá, vou ensinar para o senhor, vem aqui. Pegou um punhado de palha, pegou 2 palitinhos, começou a esfregar, esfrega, pum, pega fogo. Vou controlar o meu impulso, pastor. Se você não controlar o seu impulso, você vai botar fogo na floresta. Não, pastor, eu sou santificado 3 vezes santo. Conversa fiada, você é humano. É humano. É normal, é tudo normal, porém tem o período certo, a hora certa. É o processo químico. Aí o Jonas entra no barco. Olha lá o Jonas no barco. Primeira coisa. Jonas, ele é um desobediente. Quais são as suas desobediências? Primeira, fugir da vontade de Deus. Segundo, fugir da presença de Deus. Terceiro, fugir da missão de Deus. Deixa eu contar para vocês. Eu fui criado na igreja, desde pequenininho. Minha mãe ensaiava o coral e botava tipo de um cobertorzinho, e as minhas irmãs ficavam dormindo debaixo da cadeira, eu sentado na cadeira. Minha mãe ensaiando o coral com 100 irmãs, né? Cantando aquele no 100 ovelhas, e eu sentado cantando. Eram 100 velhinhas, todas num coral. Minha mãe queria me matar. Se eu chegar na igreja, a turma velha guarda, todo mundo me conhece. O famoso Edinho. Era eu. E eu cresci na igreja, como nem alguns de vocês. Só que não nessa igreja de hoje. Uma igreja que era bem diferente. Eu e o pastor de vocês somos desse tempo, que era tudo diferente. Não é, Leandro? Não era fácil. Ai, Jesus amado. Era difícil ser crente naquele tempo. Mas a gente está aqui. Tenho 50 anos, vou fazer 50 anos servindo ao Senhor e não me arrependo de servir a Ele. Quando eu vinguei com 5 anos de idade. Minha mãe fez um voto, nesse voto de me criar para o serviço do Senhor. E aqui estou eu, cumprindo o voto da minha mãe. A vida inteira procurei servir ao Senhor. Tive grandes oportunidades na vida de fazer coisas erradas, mas escolhi não fazê-las. Por quê? Porque o pecado, todo dia, ele vem e me chama. Vocês lembraram da música agora, né? Mas o que eu faço? Eu escolho Deus. É isso aí. Todos os dias. Nós temos uma natureza humana. E a nossa natureza humana, ela tem um problema, ela tem uma inclinação, porque ela é deste mundo. Só o que acontece? Projeto de Deus, vontade de Deus, sonhos de Deus, só se concretizam na vida daqueles que são
obedientes. A obediência, ela está implícita na vida da gente, porque eu, depois de estudar psicologia, descobri isso. Só pais obedientes geram filhos obedientes. Que, pastor? Só pais obedientes geram filhos obedientes. Triste, mas é uma verdade. Por quê? Porque o aquário emocional que a gente é formado, ele exerce sobre nós uma coisa chamada programação. Aquilo que vocês serão, a grande maioria de vocês que estão aqui essa noite tem mais de 13 anos, acredito eu, né? Então vocês estão com a personalidade formada. E o que é personalidade? É aquilo que você é, não tem como mudar. Pode ser moldada, trabalhada pelo Espírito Santo, mas a sua personalidade, ela sofre uma grande influência de 96% pai e mãe. Pai e mãe, se os pais são obedientes, se os pais são fiéis, se os pais são cristãos verdadeiros, se os pais são obedientes, servos de Deus, os filhos serão. Isso chama-se herança de programação. Como assim, pastor? Quando você nasce, você não fala, você não anda, nós nascemos com os olhos fechados. Os pais ensinam nós a andarmos, caminharmos, falarmos, a construir relacionamentos interpessoais, a forma que nós nos relacionamos, nós aprendemos com os nossos pais nos ensinam o caminho que Cristo tem que estar no centro da nossa vida, mas também nossos pais nos ensinam a mentir, a enganar, a sermos dissimulados. Pastor? Sim. Sim. Isso chama-se autoprogramação. Nós herdamos deles. Eles nos programam para a vida. E o que acontece? O que acontece é que todos os problemas, todos os defeitos de programação, eles vão aparecer quando vocês estiverem dentro do processo de maturação. É quando vocês construírem relacionamentos interpessoais. Quando vocês casarem, quando vocês tiverem família, quando tiver uma esposa, quando tiver um marido, quando vocês começarem a construir e desenvolver esse crescimento de relacionamento, é que é aí que vai aparecer os defeitos de programação. Sabiam disso? É alarmante hoje o grande número de jovens com transtornos emocionais. Medo, agorafobia, transtorno do pânico, depressão, toque. Jovens que não dormem, não conseguem dormir. E aí nós temos várias variantes que ajudam nesse processo. Abusos quando criança. Um dia eu estava nos Estados Unidos pregando, dando uma palestra para a família. E quando terminamos, fui convidado para irmos num lugar americano, mistura café com comida. Então, nem sei o que era aquilo, mas fomos lá comer. Chegando lá, na casa do irmão, ele tinha uma filha e um menino de 12 anos. Uma moça com 19 e um menino com 12. Sentamos à mesa, fomos orar, e quando fui orar, eu disse para minha mulher assim, ninguém vai comer hoje. E ela disse, por quê? Pode esperar. Veio a filha do homem de lá de dentro, toda vestida de preto, toda de preto, pálida, com uma corrente de cachorro no pescoço, uma coleira daquelas que a gente coloca enforcador para o cachorro não puxar, né? E ela sentou do meu lado, e eu, como sou muito simpático, médico de louco, então já estou acostumado. Paz do Senhor, minha filha. Ela me olhou assim, boa noite. Tá bom. Então tá, sentou do meu lado, fomos orar para agradecer o alimento. E quando eu orei, eu disse para ela assim, eu sei porque você vive assim. E ela falou, o senhor não sabe, ninguém sabe. Falando com uma voz já que nem homem. E já agarrou o meu bracinho, né? Já agarrou o meu bracinho fininho, assim. Eu digo, ai, Jesus. Grudou assim, eu falei, solta meu bracinho. Ela disse, o senhor não sabe, ninguém sabe. Eu digo, eu sei. Então diga se o senhor sabe o que acontece na minha vida. Eu posso dizer para você que você já teve 4 namorados. Namorou 4 vezes. Não ficou com nenhum deles e o último você deu uma surra nele. Eles dão risada. Você já ficou noiva 5 vezes e não casou com ninguém. Você já casou uma vez
e separou e está pensando em casar de novo. E ela ficou pálida, branca, assim, me olhando com os olhos saltados. E outra coisa, eu sei que você é. E ela disse, o que eu sou, pastor? Você é uma vampira. É, você é uma vampira. Ela disse, não, eu sou emo. Eu digo, também. 8 litros. Eu disse, eu sei que você foi abusada quando eu tinha 12 anos. Você era molestada todos os dias. O pai estava sentado na ponta da mesa, levantou. Que isso, não sei o quê. Não, senta aí, irmão, que agora não é com o senhor, é comigo e com ela. Mas quem que fez isso? E aí ela começou a chorar e abriu o coração e me contar. Que ela foi molestada quando ela tinha 12 anos. Eles moravam em uma casa, a parte de baixo era alugada e a parte de cima eles moravam. Havia um outro menino, pouco mais velho do que ela, abusava dela todos os dias. Ninguém sabia disso. Só ela e eu. Quando se sofre uma violência, um abuso, dentro da sua alma cria uma pústula. O que é pústula, pastor? Uma ferida. Essa ferida vai crescer com você, vai se desenvolver. Vai se desenvolver. E se você não tratar, ela vai virar uma doença maligna. Por que vai virar uma doença maligna, pastor? Porque assim, ó, nosso corpo ele tem um grande processo químico. Nós produzimos química boa e química ruim. Quando nós nos ressentimos, nos amarguramos com alguma coisa, produzimos muita química ruim. Vocês querem ver uma coisa? Uma mulher tem na sua mama 525 glândulos mamários, no lado direito e no lado esquerdo. Um glândulo mamário infeccionado é um câncer de mama. Traduzindo, é um carcinoma maligno. Que vai tirar a vida daquela mulher. Por quê? Porque ela não conseguiu perdoar. Pastor, mas eu vou perdoar quem fez isso? Sim. O único caminho da vitória, da cura, é o perdão. É liberar o perdão. O que é perdão? A palavra perdão, ela vem do hebraico, ela tem 3 sinônimos. Kalaf, salak e nasa. Cobrir, lançar longe e não sentir mais. E aí eu vou me lembrar? Vai, mas não vai sentir. Porque ninguém sofre de amnésia. Ninguém sofre de Alzheimer. Você vai olhar para a pessoa e vai lembrar, mas não vai sentir mais. Por quê? Porque virá a cura. Porque se você não for curado ou curada, isso vai atrapalhar o teu casamento. Vai atrapalhar a tua vida conjugal. Vai atrapalhar o teu trabalho. Vai te atrapalhar o teu ministério na igreja. Por quê? Pessoas que passaram por este quadro, têm dificuldade de se relacionar, construir relacionamentos interpessoais, trabalhar em equipe, porque são doentes, precisam de uma cura. E outra coisa, haverá uma coisa chamada legalidade na sua vida. O que é legalidade? O direito. Meus colegas de cadeira aí, vocês têm alguém? Legalidade quer dizer direito de posse. O mal está aqui, por quê? Porque ele tem direito. Jesus não mandou perdoar? Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que não quer perdoar. Perdoar também está ligado à nossa personalidade. A nossa estrutura de nossa personalidade, as pessoas que são sanguíneas, coléricas, as doidas, as malucas, sanguíneo e colérico, aquele que explode, quer matar todo mundo, esse não vai morrer nunca de doença maligna, nem do coração. Porque ele não maximiza, ele bota fora. Mas quem é melancólico, fleumático, é uma caixinha de química ruim. O fleumático, ele fica matutando,
matutando. E diz que matutar corrói os ossos. Então, eu sou jovem. O que eu vou fazer? Eu vou aprender a ser feliz. Olha o que eu vou dizer para vocês. Não adianta chorar mais. Já choramos. Vamos dar risada. É a saída. Quanto você mais sorri, mais você produz endorfina. Seu cérebro fica elétrico, aceso, aprende com mais facilidade, desenvolve melhor o trabalho, faz melhor a vontade de Deus. Para quê? Para que possa viver abençoado. Isso. Tá bom. Uma das coisas que a gente não pode fazer como fez Jonas. Ei, olhe para mim. Quando a gente é jovem e adolescente, a gente tem duas coisas. E está lá no livro dos Juízes. A gente tem uma Dalila e um Sansão dentro da gente. Pastor, vocês sabiam? Tem uma Dalila e um Sansão. O que quer dizer Dalila? Alguém sabe? Quer dizer Sansão? Dalila quer dizer desejo. Sansão quer dizer força, ou sol que brilha. E o que a gente tem bastante quando é novo? Força e 3.335.033 hormônios fervendo. Hormônio que faz nascer o pé, hormônio que vai crescer a unha, hormônio que vai crescer o cabelo, hormônio que vai crescer bigode. É um monte de hormônio. A gente tem um período da vida que é entre os 11 aninhos ali, 11, 12, 13. Lembra quando você comia 10 pãozinhos? 10 pãozinhos. Se você levantasse antes da família, ninguém mais tomava café. A idade do devorador. 11, 12 anos. Por que isso, pastor? Está formando a vesícula seminal. Então, os hormônios estão construindo e você está devorando. Devorando tudo que vem pela frente. Tudo é um processo químico. E o que acontece? Jonas entrou dentro do navio, e o que ele fez? O que Jonas fez quando entrou dentro do navio? O que ele fez, meninas? E aí? Vai continuar dormindo? Eles vão continuar dormindo? Eles vão continuar dormindo? O sono da negligência? Isso aí quem tem que fazer são... Não, quem tem que fazer somos nós. Nós temos que fazer. É nesse tempo da vida de vocês que vocês vão mudar a história da vida de vocês. Sabe o que cai do céu? É avião. A única coisa que cai do céu é avião. Já pensou no curso que você vai fazer? Já pensou? Já pensou no salário que você quer ganhar? Já pensou no marido tranqueira que tu vai arrumar? Já pensou? Pelo amor de Deus, não arrume gato. Gato é um perigo. Bicho vadio, gosta só de passar dormindo. Tem unha, vai arranhar você tudo. Ore pelo seu marido. Pastor, senhor doido. Não, eu orava pela minha esposa. E eu dizia, Jesus, eu quero uma esposa assim, 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 desse jeito, Jesus. Prepara, abençoa meus filhos que virão, Jesus. Antes de ter a família, eu já orava. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo é feito por fé. Porque sem fé, tinha uma tranqueira se preparando para entrar no teu navio. Deus viu a sua fé, tirou aquela tranqueira da sua vida. Ei! Foi livramento, minha filha. Foi livramento, para de chorar. Tem coisa melhor aí, vindo pela frente. Ai, foi embora, pastor. Dói, pastor. Que nada, daqui uns dias você vai arrumar outro e nem vai lembrar mais dessa dor.
Como é que é, varão? Aquilo que via a mim de forma nenhuma lançarei fora. Vamos lá para terminar, irmãos. Jonas está dormindo. Por quê? Porque é negligente. E o seu sono, olha interessante uma situação. O navio está afundando. E sabe o que eu mais ouço das mulheres casadas e pastor? O navio está afundando e o homem dorme o dia inteiro, pastor. O homem não quer pagar água, não quer pagar luz. Tem que pagar água e a luz, pastor. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gurizada. Meu pai falava e eu não acreditava. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Quando vocês casar, vocês comprem 1 quilo de arroz e 1 quilo de sal. 1 quilo de feijão, 1 quilo de sal. 1 quilo de abóbora e 1 quilo de sal. 1 quilo de carne e 1 quilo de sal. Por que vocês estão reclamando do sal? O sal é o mais barato. É, meu amigo. Essas meninas custam um dinheirão. É. E o pai delas gasta um dinheirão. Você imagine a química que foi gastada nesses cabelos. Para ajeitar essas meleiras. Irmão, isso quando levanta de manhã, só o anjo para ficar do lado da cama, porque é obrigado. É. Imagina só para vocês verem assim, ó. As meninas começaram a se arrumar, eram umas 2 horas da tarde. É. Meu Deus do céu, procura roupa, procura meia, procura calçado, arruma as melenas. E é produto disso, é produto daquilo. Ai, Jesus amado. Isso é caríssimo, ó. Uma mulher por baixo, hoje em dia, custa assim, a faixa dos 3 mil. É. Uns 3 mil. Mas, unha, cabelo, não sei mais o quê, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Mulher é caro, rapaz. É artigo de luxo, né? E aí? Como é que vai ser? Tem umas maricotas que dizem assim, quando eu... Ai, vai lavar louça. Não, quando eu casar eu vou ter empregada. Mas com esse João aí que tu tá pensando no casar, não vai ter empregada não, minha filha. Você vai ter que lavar é tudo. Né? Então não seja negligente com a história da sua vida. Programe a sua vida. Estude, faça curso, se forme, faça concurso. Olha, o melhor de Deus é para nós. O melhor de Deus é para nós. No ano passado me fizeram um desafio. Pastor, você quer fazer o vestibular para a faculdade de Direito? Eu digo, Jesus, vou ter que dar exemplo para essa macacada aí, vou ter que ir junto, né? Vamos lá fazer o tal do vestibular para Direito. Fiz o vestibular. Acredite se quiserem. Dos 5 da moçada, só eu passei. Aí eu disse para mim assim, sabe por que o senhor passou, pastor? Eu digo, não. Sim, porque o senhor é pastor, fala direto com Deus, ele deve estar dando as respostas para o senhor. Ai, meu Deus do céu. Não, a vida da gente é a gente que muda. Você acha que é ruim morar na casa que você mora com os teus pais, no bairro, o carro que tem? Mude essa história. E que forma é? É estudando. É estudando. Porque o dia de amanhã, ele é programado, é feito do dia de hoje. Não seja negligente. Não deixe que o inimigo faça isso com você. Ah, pastor, Deus tem um chamado na minha vida. Amém. Glória a Deus por isso. Deus tinha um chamado na minha vida também. Tive que largar tudo que fiz. Mas se tivesse que continuar, teria como. Teria como. Às vezes a coisa é meio difícil. Aquilo que Deus me deu antes de eu ser pastor de trabalhar na obra que Deus me deu, me ajuda hoje na obra. Onde eu estou. Fica mais fácil de respirar, de caminhar. Para terminar, não seja como Jonas. Acredite naquilo que você profetiza. Olha o Jonas. Jonas entrou na cidade e diz, assim diz o Senhor Jeová,
Em 40 dias e 40 noites o Senhor vai destruir a cidade de vocês, pois a vida dos sírios era terrível, o maior exército da época. Eles tinham um costume, eles pegavam os inimigos, arrancavam o escalpo, cravavam um tecelão no peito e penduravam numa alameda para que as pessoas que passassem na estrada vissem o terror que eles eram. Foi por isso que Jonas teve medo. Não foi por ser covarde. Jonas profetizou e se sentou lá para esperar que a cidade fosse destruída. Diga comigo assim, sou eu. Não, todo mundo, sou eu que preciso acreditar no meu ministério. Sou eu que preciso acreditar na minha chamada. Sou eu. Minha mãe era professora, e aí eu era um piazinho, tinha uns 11, 12 anos. Não tinha onde deixar este santo moço me levar junto. Só que eu não podia ficar na aula com ela. Então eu ficava no ginásio, lá no ginásio da escola, enquanto a mãe estava dando aula. Imagine só, irmãos. Ficava lá dentro do ginásio, de lá para fazer. Um dia eu tive uma ideia. Tinha um depósito cheio de vassouras e baldes da limpeza. Fui lá e catei um monte de vassoura e balde. E trouxe, botei assim, tudo escorado na parede. E comecei a pregar para eles. E eu pregava para aqueles cabeça de balde. Pregava, cantava, me renovava, falava a língua. E eu descobri uma coisa. Crente cabeça de balde não se converte nunca. E olha que eu preguei para eles. E eu era o Joãozinho lá da vila. Aí um dia Deus falou comigo numa madrugada. Ei, rapaz, levanta dessa cama, que eu quero falar contigo. Um frio. E ali eu me levantei da cama e eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Eu vi um ser de branco e eu saí com ele caminhando, atravessei a parede do meu quarto e fui para um lugar. Cheguei num lugar que era muito grande e eu olhei, tinha uma porta, ela tinha 2 folhas. E uma voz disse para mim, vês essa porta? Essa porta eu tenho aberto diante de ti, ninguém vai poder fechar. E disse para mim assim, vês esta maleta que está no chão? Era uma maleta quadrada. Sabe quando você junta uma maleta de ferramenta no chão que ela faz barulho? Ele mandou eu pegar a maleta, quando eu juntei ela do chão, ela fez barulho dentro dela. Fez barulho, as ferramentas se ajeitaram dentro e eu me acordei daquele sonho. Viajei 14 países pregando. 14 países. Primeiro livro que lancei vendeu mais de 5.000 cópias. O segundo livro que foi lançado agora já foi para a 2ª tiragem. E sabe quem eu era? O filho da professora. O filho da professora. No ano que tirei um testemunho, o ano que eu tirei o visto americano para ir para os Estados Unidos, primeira vez, não davam visto para ninguém. E eu disse, Jesus, não, vai lá. Fui na Chácara Santo Antônio, lá em São Paulo, onde é a embaixada americana oficial do Brasil. Cheguei lá, tinha uma turma de 40, que é a letra do meu nome. Os 39 tiveram o visto negado. Eu disse, se essa gente toda teve o visto negado, tinha dono de mercado, dono disso, dono daquilo, doutor disso, dono daquilo. Porque esqueça, uma família ia para o Disney, os papéis ali, o homem era empresário, chegou na hora, visto negado. Dono de uma empresa no Brasil grande. E eu disse, e agora, Jesus? Agora você fica aí. Quando chegou a minha vez, o rapaz que estava naquele guichê fechou o guichê e eu fui direcionado até outro guichê. Quando eu cheguei, o rapaz ele era um americano, falava muito pouco português. Ele olhou para mim e falou para mim assim, hello, mister! E eu, hello! Mr. Pastor Edson? Eu digo, yes! Aquele inglês de botequim, né? Aí ele bateu no computador e ele disse para mim, pode ir para casa? Eu digo, posso? Pode.
Daqui a 30 dias o teu visto vai para casa. E eu vou embora e ganhei o visto. Ganhei 10 anos de visto. A primeira vez. Agora renovei a segunda, ganhei mais 10 anos. Sabe quem faz essas coisas? Deus. E como é que Ele faz? Quando nós aprendemos a ouvir, obedecer e fazer a sua vontade. Ser obediente aos pais, ser obediente aos líderes, fazer a vontade de Deus. Às vezes a pessoa que você pensa que é, não é. Pensa que vai ser e não é ela. É outra que Deus está preparando. Às vezes olhamos humanamente e é essa e não é. Sabe por quê? Porque Deus conhece o dia de amanhã. Ele sabe o processo. O processo ele é muito extenso. E nesse processo nós estamos todos os dias. Todos os dias. Quer ver uma coisa? Seja exclusivo para Deus. Arrume alguém que seja exclusivo de Deus. Que não se relacione com o mundo. Hoje nós temos um grande problema, uma grande dificuldade, que é o quê? As pessoas querem amar a Deus e ser amantes do mundo. Quero vir no culto, escutar o pregador, quero sentir a presença de Deus, mas de noite no escuro, quando a luz está apagada, o celular da mão, eu vejo coisas que eu não deveria ver. Meu Jesus amado. Nós vivemos no tempo, eu estou escrevendo um livro para homens agora, vai ser só para homens esse. O tema é Vencendo o Impulso. Vencendo o impulso. Nós vivemos num tempo da sexolatria. Tudo tem um apelo sexual. Tudo tem uma mulher. Um homem pelado. Os estímulos são milhões de estímulos que nós temos. Estímulos visuais. As meninas têm estímulos de ressonância que são diferentes do homem. Menino tem o homem tem um espaçozinho no olho direito. O espaçozinho tem ali tem um neurotransmissor aqui atrás do olho. Está ligado à amígdala cerebral que está no meio da cabeça. São 0,3 milésimos de segundo. Puf! Um impulso. E a presença de Deus vai embora. E as meninas? Ressonância. Vocês têm um neurotransmissor aqui do lado da marreta ou do martelo do ouvido e envia a mensagenzinha para o cérebro. Ai, como você é linda. Ai. Aí você fala, mentiroso, Satanás, sai do meu ouvido, em nome de Jesus. Para de mentir para mim. Eu não sou linda nada, eu sou de Jesus. Por quê? Para que você possa vencer. Uma coisa é falar, outra coisa é sentir. Uma coisa é levantar a mão, sentindo a presença. Um dia alguém me perguntou assim, pastora, às vezes está pregando, o senhor fala a língua assim, o que acontece? Eu digo que nem o copo d'água. Está cheio, balança, vira. Balança, vira. Eu tenho que cuidar, às vezes estou conversando nos lugares com as pessoas, quando vejo, às vezes sai uma língua, eu digo, segura aí essa aí dentro. Por quê? Cada um tem uma forma de ver, cada um tem um ministério. E sabe que Deus me chamou? Um ministério para abrir a sua cabeça, nem que seja com machado. Pastor amado, Sabe por quê, meus filhos? Para daqui a 10 anos você não estar chorando no gabinete do pastor. Porque casou errado. Porque tem um casamento sofrido. Porque tem uma família sofrida. Porque tomou decisões erradas. A vida da gente é a gente que muda. E o nosso Deus, Ele está pronto a nos abençoar. Sansão
foi um homem que Deus chamou. Era chamado, capacitado, vocacionado, tinha o dom, só não tinha o fruto, o Espírito, que é o domínio próprio. Morreu cego. Por quê? Como pode alguém ter todas as armas para fazer a vontade de Deus? Decisões. As decisões que você tomar serão responsabilidades suas. As decisões que vocês tomam hoje constroem o dia de amanhã. Então vou melhorar as minhas decisões. Por quê? Porque a partir de agora, antes de tomar uma decisão, eu vou orar ao Senhor, e o Senhor, através da sua presciência, que é o conhecimento de ver o futuro e demais tempos, vai me dizer: não vá. Não faça. Não faça. Não tome essa decisão. Se eu trouxesse os pais de vocês aqui nesta noite e falasse para os pais de vocês e perguntasse para eles quantos deles tomaram a decisão errada, 90% deles não falariam porque não têm coragem, mas tomaram decisões erradas. E a melhor decisão é estar dentro da vontade do Senhor. Quando estamos dentro da vontade do Senhor, nem que tenha que pregar para a pior nação do mundo, nós iremos, profetizaremos e acreditaremos na nossa profecia, porque aqueles que ouviram a profecia, creram. Disse o rei: nem os animais domésticos, nem os que estão no campo, nem homem, nem mulher e criança, nem que seja de colo, ninguém vai se alimentar. Vamos nos vestir de cinza e vamos pedir a misericórdia de Deus. E assim fizeram. E o Senhor teve misericórdia de Nínive, assim como terá misericórdia de você. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Ai, Jesus! Eu quero convidar todos vocês que estão aqui nessa noite que venham à frente. Saiam do seu lugar. Todos vocês que estão aqui nessa noite. Todo mundo. Aqui na frente. Eu sou feio, mas não mordo. Todo mundo, vem aqui na frente. Senhores e as senhoras que estão aí, todo mundo. Glória a Deus. Vocês conseguem fechar os olhos? E ficar com os olhos fechados? A inquietação vai deixar? Então feche os seus olhos. Existe um segredo em fechar os olhos. Quem fecha os olhos se concentra. E quem se concentra, recebe a bênção. Feche os olhos, diga comigo assim: Senhor, nesta noite, nós chegamos diante do teu altar. Queremos pedir, Senhor. Queremos pedir, Senhor. Ouve a nossa voz, Senhor. Queremos fazer um concerto contigo diante do teu altar. As alianças que quebramos, Senhor, por falta do entendimento da tua palavra, por falta de obediência, Senhor. Queremos nesta noite, Senhor, restitui, Senhor, em nossas vidas aquilo, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Guarda a nossa vida, livra-nos do mal, nos dá um futuro, Senhor, dentro da tua vontade. Agora você fecha os olhos.
Nós vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai que está no céu, no nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença mais uma vez. Pai querido, nesse dia, Senhor, nós temos trazido, meu Deus, esses jovens, adolescentes diante do Teu altar, Senhor. Eles têm feito um concerto diante de Ti, Senhor. Tu conheces a vida de cada um, as suas dificuldades, as suas debilidades, aquilo que eles precisam, Senhor. O Senhor conhece o dia de amanhã, Senhor, o futuro de cada um deles, Pai. Eu quero Te pedir, Senhor, nesta noite, Pai querido, um espírito de sabedoria, um espírito de entendimento, um espírito de sabedoria e de grandeza sobre a vida deles, Pai. Abençoa a vida destes moços, dessas moças, Senhor, que estão diante do Teu altar. Oh meu Deus, abençoa suas famílias, abençoa cada um deles, Pai, do seu trabalho, Pai querido, na sua escola, na faculdade, Senhor, o curso que eles estão fazendo, o curso que eles irão fazendo, Pai, em nome de Jesus, Senhor amado. Agora, meu Deus, toda ferramenta maligna, todo mal, Senhor, toda obra maligna, toda obra de feitiçaria, agora, Pai, todo espírito maligno, meu Deus, que está acorrentando a vida deste moço, a vida desta mulher, Pai, agora, Jesus, nós Te pedimos, em nome de Jesus, toca nas vidas agora, Senhor, cura, salva, transforma, liberta, oh Pai, nesta noite faz a Tua obra, renova pelo Teu Espírito Santo, renova agora, Senhor, bota uma brasa de fogo, Pai, dentro do coração de cada um deles, Senhor, fortalecendo cada dia mais, dando livramento. Senhor amado, nós Te pedimos, na Tua presença ainda nessa noite, abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoa os seus pais, abençoa, Senhor, as suas vidas com a Tua graça, com a Tua prosperidade, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe os irmãos.